A jornalista Heloísa Bolelli lança o primeiro livro com crônicas do cotidiano, Gato do Pelo Dourado. O trabalho começou sem nenhuma pretensão e reúne textos de épocas bem diferentes vividos pela autora. Da janela, eu recebo a Heloísa para contar por que a ideia de vir esse livro, né, o primeiro livro, né, Sim. Tanto tempo como jornalista ali no cotidiano, do dia a dia do jornal, e aí de repente um livro. Todo jornalista tem que lançar um livro, tem aquela história de que é como se fosse a finalização de um trabalho, de um período, ele tem que reunir o trabalho dele num livro. Obrigada pela presença, Heloísa. Obrigada pelo convite. Não sei se todo jornalista tem que fazer um livro numa certa época da vida dele. Esse livro realmente começou quando eu escrevi as crônicas, não tinha essa pretensão de amanhã vai se tornar um livro. Essa ideia tornou-se forte a partir de uma crônica em especial que dá título ao livro, Gato de Pelo Dourado, que na verdade é uma homenagem ao meu neto. E aí você não tinha, você pensava em escrever, porque, por exemplo, o título veio com o texto com homenagem ao seu neto, mas a gente viu aqui que tem coisas que você escreveu em 89, a gente estava até procurando aqui, né? Sim. Vamos ver qual que foi o primeiro. Você falou, nem me lembro. Quando você começou a fazer os contos, né? Escrever lá as crônicas, os contos, qual era a pretensão? Publicar no jornal, guardar? Qual que foi, assim, não veio a ideia na época, talvez um dia eu possa reunir, fazer um livro. Você não tinha essa vontade, então? Do livro em si, não. A minha ideia era escrever. Eu adoro escrever, como eu falo na abertura, de preencher o papel em branco, a ânsia em preencher um papel em branco. Parece que o papel me chama. Inclusive, não só as crônicas, mas como minhas reportagens no jornal, eu elaboro primeiramente à mão, um rascunho. Aí depois é que eu vou para a parte de digitando e fazendo as correções, mas antes é sempre à mão, é o escrever. Parece que aquilo me chama, eu tenho que preencher esse papel em branco. Então, você comentou, né, a ideia de fazer uma homenagem para o meu neto e de repente veio a ideia da crônica Gato do Pelo Dourado, mas o que a gente percebe, assim, eu não li o livro, mas assim, de bater o olho e olhando, conversando com você sobre os títulos e os temas que estão reunidos aqui, a gente percebe, assim, que ele retrata muito, né, foi o que eu falei no início, a tua vida, né? Sim. Momentos que você viveu e vive ainda como repórter, né? Porque tem essa história, você tem essa relação muito próxima do repórter, né, Heloísa? Você gosta desse exercício da reportagem e do presencial, né? Gosto. Isso está muito aqui no livro. Sim, tem. Eu falo que eu gosto de gente, de conversar, eu amo contar histórias, eu amo escrever histórias, eu amo ouvir histórias. Então, realmente, o Gato de Pelo Dourado, ele, como falou o Djalma Cano na orelha do livro, Elô, se eu não conhecesse você, a gente conhece você pelas crônicas, tua alma está ali, você acaba se retratando, né? De uma maneira ou de outra, você vê, assim, um pouco de mim, um pouco dessa minha visão de mundo, meus olhos de ver está bastante retratado nesse livro. Elô, vamos falar de alguns textos específicos, né, que estão aqui, que você até comentou. Eu fiz homenagem para algumas pessoas, né? Como é que foi essa escolha? Você já tinha os textos, a hora que você decidiu fazer o livro, você incluiu alguns textos, porque alguns estavam prontos. Sim. Você retomou. Sim. Né? O surgimento da ideia do livro foi a hora que você escreveu para o seu neto, que é o Gato do Pelo Dourado. E depois você teve que organizar esse trabalho. Como foi esse processo? Aí eu comecei, a partir da ideia da crônica Gato de Pelo Dourado, veio essa ideia, por que então não reuni-las em um livro? Né? Foi quase assim que um pedido de muitas pessoas, né, que conheciam um ou outro texto, conheceram o Gato de Pelo Dourado. Escreve, por que você não publica um livro? E eu ficava dividida entre o texto literário das crônicas e o trabalho jornalístico.
Tirava o livro, fazia uma olhadinha, acrescentava uma, punha lá, mergulhava de novo no processo de jornal, voltava para o livro, né? Então, a ideia de reuni-las veio daí, e então eu fiz uma divisão por tópicos, por intertítulos, né? Reunindo crônicas afins dentro de cada tópico. Então, começa o primeiro capítulo, vamos dizer assim, Souvenir d'enfance, né? Que seriam lembranças da infância, e começa como era gostosa a minha rua, outras experiências que eu tive lá atrás, nessa fase, lembranças mesmo de infância, de coisas vividas. E outros tópicos foram divididos. Aos céus, por exemplo, ele fala de pessoas queridas, de amigos que já hoje estão em outra esfera. Tem Relicário, né, que são assim, que falam de coisas muito próxima, muito de fundo de coração, sabe? Enfrentamentos, né? De repente você se vê dentro de enfrentamentos, tem uma crônica que tempo para ser mãe, de repente eu me vi mãe, e aí, né? Como que você vai lidar com essa situação? E são experiências suas, né, que são universais, né? As pessoas passam por aquilo. Às vezes em diferentes conflitos, diferentes enfrentamentos, mas as pessoas vivenciam. Então, às vezes, a pessoa se enxerga, né, nesse contexto. Principalmente as pessoas que te conhecem, que você faz um trabalho há muito tempo. Quanto tempo faz que você trabalha como repórter em Ribeirão Preto? Olha, eu comecei a estagiar no Jornal Diário no 2º ano de faculdade. Eu sou formada... Diário da Manhã? Não, O Diário. O Diário, que é lá na América Brasiliense. Eu comecei trabalhando com José Hamilton Ribeiro, depois Júlio Chiavenato, Magno Dadonas. Você teve grandes mestres. Tive grandes mestres. Grandes mestres. Então, quando eu me formei, eu sou da primeira turma de jornalismo da UNAERP, de 1977, eu já era profissional no Jornal Diário, com aos domingos, com reportagens, naquele tempo delicioso, que eu acho que a gente tinha espaço para escrever, e as pessoas gostavam de ler grandes textos e bons textos. Eu tinha... Aos domingos a gente chamava de reportagens especiais, uma página que você abordava o assunto em todos os itens que você podia abordar. Né? Era muito gostoso. E Elô, tem uma coisa que assim, é muito curioso, né? A gente te vê em muitos lugares, é engraçado, assim, né? E aí as pessoas às vezes acham, coincidência, tudo. Mas você anda, né? Tem a história de você andar, você pega ônibus, como é que é essa história? Você transita a pé pelos lugares? Eu uso o transporte urbano, eu gosto muito de caminhar, então eu ando bastante pela cidade, e isso é muito interessante, porque faz eu sou uma observadora. Além de ser uma de Ribeirão Pretana que vive, que gosta da cidade, eu nesse meu caminhar eu observo, é onde você tem a oportunidade de ver as coisas, de ouvir. De repente é uma frase, é uma fala de alguém que te inspira, né? E você vai se alimentando dessas informações para construir o teu meu trabalho literário, né? Sim, assim, sim. Só para a gente situar, né? Muitas vezes a gente encontra, às vezes, o Metrópolis espalhados pela cidade, né? É um trabalho, assim, vamos dizer, solitário no sentido de que você e seu marido abraçaram esse projeto e vocês se debruçaram e trabalham em cima. Isso é muito difícil, é muito desafiador você colocar no mercado hoje um trabalho, não é? Sim, não? Com certeza. Porque assim, ninguém é hipócrita de achar que você tem o romantismo da escrita e você coloca no papel e daí pronto, né? Existe é complicado, você tem que tem o lado tem que pagar, né? Idealista, mas você tem que pensar também na sobrevivência. Né? Como é que é? O Metrópole, ele veio quando? Quando é que você disse assim, ó, eu quero ter o meu espaço, independente do editorial de cada veículo, eu quero escrever, eu não quero mais trabalhar com as pessoas, eu quero fazer o meu trabalho. Como é que foi essa decisão? Sim, na verdade o Metrópolis ele é fruto de um trabalho que começou, eu era assessora de imprensa, eu fiz várias assessorias de imprensa aqui em Ribeirão,
E o Metrópolis começou porque eu assessorava o Colégio Anchieta, onde os meus filhos estudavam, e o mantenedor, o professor João Alberto Veloso, que tinha uma ligação com a direção da Barão de Mauá, me chamou para a gente fazer, vamos fazer um jornal levando a Mauá aqui ao bairro, região do Jardim Paulista, onde eu resido, e com novos condomínios chegando, né, vamos dizer, novos potenciais, um outro potencial de aluno, vamos fazer isso. E eu comecei fazendo esse trabalho com eles. Objetivo atingido, a gente optou, vamos então continuar com esse jornal de bairro? E nós continuamos com o jornal de bairro. Na época eu fazia Jardim Paulista, esse formato tabloide, Jardim Paulista, Campos Elíseos e Ipiranga. Depois a gente mudamos o formato para standard, tiramos essa característica de bairro. Tá. E começou a trazer informações de uma forma geral. Foi porque as pessoas queriam entrar. Ah, eu quero falar, participar, mas é de tal bairro, eu sou de outro bairro. E a gente viu que estava necessitando assim, uma ampliação, que não ficasse específico. Eu tenho hoje, e foi onde juntamos todos, descaracterizamos do bairro e com esse nome Metrópolis. Até por conta de tudo, de atingir, de circular. Então hoje ele na circula cidade. em várias regiões da cidade, com uma distribuição setorizada em pontos estratégicos de grande fluxo de 10 pessoas. 10 mil exemplares? São 10 mil exemplares. Aí numa reformulação, numa pesquisa de reformulação, de repaginar, a gente viu que era interessante, as pessoas gostaram da ideia dele voltar a ser tabloide, é fácil de manusear, você pode dobrar e colocar numa bolsa, você está num lugar, você pega, não atrapalha que você abra, né, e leia. E foi bem gostoso, a gente tem um feedback bem bacana com o Metrópolis. Quanto tempo tem o Metrópolis? 27 anos nós já estamos de Metrópolis, é um desafio e 27 anos? É. Heloísa, e essa história do jornalista se partir ao meio, né? Trabalhar o lado do jornalista e ao mesmo tempo falar, eu tenho que arrecadar fundos para o trabalho. Mas você não vai me responder, não. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e você volta falando desse desafio, que é possível o jornalista ser o gestor, né? Sim. Oi, Elô, e então, como é que é essa experiência? Me conta, a gente estava falando de dividir ao meio mesmo, né? É bom quando você não precisa ficar pensando onde é que eu vou buscar os meus recursos para colocar o que eu sei, o que eu captei no papel. Mas a gestão, ela tem que estar presente em todas as profissões hoje, porque hoje existe independência, você pode fazer o teu trabalho, então você precisa buscar recursos de alguma maneira. Como é que é? Né? Como é que é essa experiência? Como foi, como é para você essa experiência na construção desse jornal? Quer dizer, 27 anos, mesmo com o apoio do seu marido, tem horas que você tem que ajudar, né? Sim, com certeza. Eu amo escrever, então essa parte buscar recursos, né, de você gerar recursos, eu até aprendi a fazer, e eu acredito que eu me saio muito bem nisso também, mas o meu forte mesmo é escrever. Então eu fico brava, né, quando entrou uma mídia, você tem, essa matéria tem que ficar de fora, você tem que fazer um texto menor, porque, né, o departamento comercial sempre fala mais forte, está em primeiro lugar. Sempre. Eu até entendo isso, mas como dói, né? Ai, mas eu tenho que deixar essa matéria, eu escrevi. Ou é menor ou ela não publica, né? Então tira a foto dela, ou então você tem que optar por essa ou por aquela. Então, para mim, assim, isso, com toda essa experiência, isso para mim, assim, é sempre difícil. Você não se acostumou com você aceita, mas não se acostumou. Eu sou mesmo da escrita, né? Eu quero escrever. Então, acredito que no livro eu pude exercer toda
essa coisa gostosa do escrever. Eu não tenho espaço, então eu escrevi há crônicas que são um pouco maiores, não tanto, outras menores, mas que não tinha essa cobrança comercial atrás de mim. Então você pode dar vazão. Até onde você achou que ficou legal esse texto, essa crônica, ela termina aqui, tá ótima. E você sente o retorno do leitor no teu trabalho? Sinto, sim. A gente recebe por e-mail, pessoas que você encontra. Ah, você é do jornal Metrópolis, que bacana. Outro dia mesmo eu fiquei surpresa que eu encontrei uma senhora e ali num evento ela ouviu, você que é a Heloísa Bolelli? Sim, sou eu. Nossa, para mim, eu te acompanho há tanto tempo, e ela realmente acompanhava, porque ela foi me citando. Lembra quando você escreveu tal reportagem? Ela me acompanhava realmente há muito tempo. Isso foi assim uma delícia, sabe? Só faltou assim ela me pediu um autógrafo, porque ela te lia há muito tempo. Assim, né? Nossa, eu de repente as pessoas estão, porque você está reconhecida, tão enfronhada, tão mergulhada no jornal, que às vezes você fala, não, eu faço, tá ali e pronto, né? Faço meu trabalho profissionalmente, dentro de uma ética, tudo isso. Então você mergulha, você está ali, de repente alguém de fora chega e fala, olha, você que é... Eu sei de tal, é um reconhecimento, matéria, né? Mesmo tal. que... É um reconhecimento, e isso é gostoso. As pessoas comentam, telefonam por e-mail. Né? Mesmo que esse toque pessoal, né? De contato de rua, que é uma coisa bem mais genuína, assim, do que aquela distância que o jornalista tem, às vezes, do leitor. Mas, nesse caso, é o olhar mesmo da pessoa sobre o teu trabalho. Então, assim, Sim. É uma forma de reconhecimento. Elô, eu perguntei para você se essa experiência de lidar com a parte comercial facilitou no livro, né? Em termos de eu reuni meu trabalho, agora eu tenho que publicar o meu trabalho. Mas você não teve que passar por isso porque você participou de um projeto da Secretaria Municipal da Cultura. Foi. Né? Como é que foi essa experiência de poder publicar? Eu pensava como que eu ia fazer a partir do momento que chegou, vou reunir um livro e vou publicar, como que eu vou conseguir viabilizar recursos para isso, buscar patrocinadores, buscar... né, apoiadores, cheguei a falar com algumas pessoas que se prontificaram, não, nós colaboramos, pode contar com a gente, com a nossa empresa, e até que, abrindo o meu computador para trabalhar, eu vejo um e-mail do Instituto do Livro que era falando sobre todo esse projeto, todo o regulamento desse concurso Grandes Empresas na Literatura. E que o tema foi no semestre passado, do ano passado, a categoria era crônicas. Eu falei, pronto, tá aí, é o meu livro. Né? Eu tinha praticamente todas as crônicas prontas e escrevi mais algumas para completar um número que eu achei bom. O Gato de Pelo Dourado, ele reúne 41 crônicas. E passei por uma avaliação, assim mesmo ainda fiquei em dúvida, né? Ai, será que eu mando, será que eu não mando? Passo para fazer a correção, passo por avaliação de outros escritores, professores. Não, tá ótimo, tá muito bom, você tem que publicar. Manda. Eu falei, bom, não sei quem são os participantes, eu vou mandar. Eu confiei no meu trabalho. Mas no início tem a insegurança, né? Será que o que eu estou escrevendo é para mim ou para os outros? Será que as pessoas vão gostar de ler? Será que as pessoas vão gostar? Ou será que o meu estilo de crônica vai agradar? Então gera toda uma expectativa. E você diz aqui, né? Eu estava lendo a matéria no teu jornal, né? Do teu lançamento, e aí está escrito aqui que você diz que a crônica é um gênero incompreendido e subestimado. Por quê, Lô? Você acha isso? Eu acho porque é como se a crônica ela fosse um estilo literário menor. Porque ou você escreve poesia, ou você escreve conto. Ou romance. Isso. E eu, assim, eu gosto de poesia, mas nunca me atrevi a escrever, né? Romance, muito longe, porque eu acho que você precisa ter toda uma tarimba para você escrever um romance, e não de cara eu já vou escrever um romance. Eu não faria isso.
E a crônica é algo mesmo que eu gosto de escrever, daquilo tudo que nós falamos, do contato com as pessoas, do que gera. E a crônica, aparentemente, é fácil escrever? Não, ela não é fácil escrever, porque ela tem uma linha muito tênue entre a crônica e o conto. O conto, ele é maior, ele é mais denso. A crônica você tem que escrever aquela fala ou sobre alguém que seja dentro de um... Ela não pode ser muito longa, né, para não resvalar, não cair num conto. Então você tem assim, você tem que dar conta, ter a dose certa de colocar aquilo num linguajar gostoso, aquela coisa mesmo do cotidiano. Quer dizer, na hora que você vai colocar no papel, não é só colocar a tua experiência no papel, você já coloca pensando no formato, né? Eu não vou contar uma longa história, por exemplo, O Gato de Pelo Dourado, que aliás eu queria até que você explicasse um pouquinho melhor aqui, porque assim, ele escreveu um livro pro neto? Não é isso, né? Não é isso. Eu acho que é mais do que uma homenagem, talvez a intenção inicial seja essa. Mas tem uma história mais profunda de você ter iniciado o livro com essa crônica, né? Por quê? Me fala um pouco mais do Gato de Pelo Dourado. O que te trouxe essa inspiração? Além da avó, claro, né? Que é natural. Sim, primeiro neto. Quando ele nasceu, hoje, o Gato de Pelo Dourado, que se chama Eduardo, está com 11 anos. E dá uma saudade imensa, porque ele mora a 600 quilômetros de distância, né, no Paraná. Então, quando ele nasceu, os amigos mais chegados, quem me conhecia como jornalista, mas como? Você não vai escrever nada para o teu neto? Você é uma jornalista, você não vai fazer nenhuma homenagem? E eu comecei a pensar aquilo. E de repente o papel recebeu Gato de Pelo Dourado. Por que Gato de Pelo Dourado? Porque antes mesmo da gente saber que ele estava, né, nesse processo já de gestação, já estava numa esfera, eu via muito, ele se apresentava para mim em sonhos, eu via aquela carinha que espreitava, como um gato. Antes de saber que estava grávida, antes de saber, sua filha, né? Ele é filho da minha filha, antes de saber dessa gravidez dela. Mas você tinha essas relações de sonhos, sabendo que ele era seu neto ou de uma criança, de uma imagem? Não pensava nessa coisa de pode ser meu neto. Uma imagem. Exatamente. Tá. Aquela carinha se apresentava, espreitava, né? Entendi. Então o gato, né, à noite, porque era nos sonhos. E de onde, quem será essa carinha? Eu costumo dizer que eu sou bastante pelo lado da espiritualidade, então eu costumo dizer que eu sou bruxinha, e eu ficava, tentando desvendar, né? E o Pelo Dourado, porque depois, quando ele nasceu, ele é bem clarinho, todo lourinho, né? Mal tinha sobrancelha. E até hoje ama um chamego, uma massagem, e um o gatinho, abraço gostoso. É bem gato, bem né? gato. Que espreita, que depois cresceu, você pegava assim, em flagrante, numa arte, aí ele caía naquela risada gostosa, né? O gato, como tinha se os trejeitos, né, de um felino. Né? Os trejeitos do felino. Exatamente. E aí ficou, e foi assim, então, quando as pessoas me cobravam depois outras crônicas, né, um ou outro chegou a ver o Gato de Pelo Dourado, né, e você não vai escrever mais, porque ela ficou tão gostosa, e eu falava, vou escrever, mas aí começou a ideia, eu vou reuni-las num livro, no Gato de Pelo Dourado, e ficou tão assim, tão presente, tão arraigado, que chegaram a me questionar, mas Gato de Pelo Dourado, será que não vai passar a ideia de que é um livro infantil e as pessoas vão passar batido por ele, né? E eu tentei mudar e nada do que eu pensei parece que encaixava, ficou tão assim, Gato de Pelo Dourado, ficou tão forte que eu não consegui mudar, e foi bacana. Eu acho que o resultado do Gato de Pelo Dourado, o conteúdo, a capa, né? A capa isso que eu ia perguntar. A capa é um óleo sobre tela do Pedro Iaia, um artista plástico argentino que reside em Ribeirão Preto, e que ele foi muito feliz. Eu contei um pouco do que continha o livro, do Gato do Pelo Dourado em si, e ele foi muito feliz na capa, que ele soube assim expressar o que eu escrevi. Então, no começo eu mostrei aqui
um texto para o Tony Miyasaka. Aí tem mais algumas pessoas aqui que nós comentamos. Tem um que você passa aí pelo trabalho e lembra da Odila, né? Sim. E a gente está vendo aqui a foto, sua foto aqui que eu mostrei várias vezes do PC, Isso. né? Então tem assim memórias de profissionais aqui que deixaram a história e estão participando efetivamente dessa obra aqui, né? Quem mais que você... A Jair... A Jairiane, ceramista, poeta. Você fez um conto, uma crônica para ela, né? Foi, por toda, assim, por conta... Isso tudo partiu essas crônicas que têm uma dedicação ou que falam desta ou daquela pessoa. Nós falamos a Odila Mestriné, a Jairiane, a musicista Sônia Benedini, outros que já estão hoje, né, numa esfera diferente dessa nossa. Então, o próprio PC Falsetti, o Tony Miyasaka, o José Mário Lamonato. Isso não foi assim... Nada, ninguém me encomendou nada. Eu fiz pela relação de amizade com as pessoas, uma forma de homenageá-las por um motivo ou outro. Ô Elô, e é engraçado que você sabe que assim, todas as vezes que a gente traz assim, vem sempre escritores aqui, né? Porque eu acho que é gostoso até por conta do repertório das pessoas que trazem um conteúdo bacana, né? E aí a palavra janela é uma coisa que é o nome do programa, que é uma coisa que tem em muitas obras, né? Até por conta do que é a janela, né? Da essência da janela, né? Você pode fechá-la para não deixar de ver do outro lado e abrir para ampliar seu olhar, né? E aqui eu vi, adoro janelas abertas. A vida passa na janela. A vida né? passa na janela. E esse programa, eu não sei, eu não estou lendo aqui, eu queria que você até me dissesse a história desse conto, o que é? É alguém que assiste? Dessa crônica. Dessa crônica, vida desculpa. passa na janela, era uma senhorinha, que eu não sei o nome, cujo casarão ficava em frente à minha academia de hidroginástica. E eu chegava, e sempre assim um pouco mais cedo, e ali no portão, e ela na janela em frente do casarão, né, aquela velhinha típica de casaquinho, fazia frio ou calor, e ela sempre me acenava. E eu acenava para ela e entrava para a aula, né? No outro dia eu chegava já virando a esquina, será que a velhinha vai estar na janela? E ela estava lá e novamente. Firme. E eu assim, eu morria, como eu escrevo, eu morria de vontade. Poxa, por que eu não atravesso, tento chegar perto dela, né? Então eu ficava, o que ela pensa, o que ela vê dessa janela, né? O que ela via, o que ela está vendo hoje, né? O passar, porque é o casarão em frente a uma rua movimentada no alto da cidade. A luz não deixa aqui, E Beto. você, então, o que será que ela pensa, o que ela vê? Será que ela recrimina hoje o que ela está vendo aqui nessa rua? Como que é a visão dela? Né? Só que eu nunca realmente atravessei a rua para falar direto com ela. Então eu falo, né? Tudo isso tal, e ela na janela, como se ela estivesse assim, esperando, né? Vai chegar alguém e ela vai estar à distância, eu interagia com ela. E aí eu pergunto, até quando ela vai estar nessa janela? Então, e você sabe que a inspiração a origem desse programa é justamente esse formato do hábito das pessoas, né? Estarem na janela e assistirem a vida passar pela janela e participar da vida pela janela, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, toda vez aí eu abri aqui mesmo porque e hoje veio a vida passa na janela. Mesmo porque hoje as janelas já não são mais, né, escancaradas para as ruas baixinhas, não. Né? A grade... As casas foram recuadas e as janelas de rua, as casas foram levantadas e até por conta do que a gente, dessa efervescência, né, de social que a gente está vivendo hoje. Né? E você vive com as janelas abertas, mas atrás das grades que não te permite aquela abertura. Você debruçar
na janela, né? Então eu achei lindo, eu estava o ano passado numa viagem em conservatória no estado do Rio, com aquele casario típico e as casas de janelas baixinhas, em que você passava, né, com o meu olhar, né, curioso, observadora de jornalista, e que eu, assim, ia aquelas pessoas debruçadas nas janelas que me permitiram conversar. Olha, eu estou olhando, mas que delícia, que pela janela você via a casa da pessoa e a pessoa se abria. Né? Sem nenhum problema, Muito né? Não tinha que esconder nada que estava lá. Janelas abertas. Você passou ali, você olhou toda a casa, né? Toda a janela. Eu gosto de janelas abertas para o mundo. Lô, obrigada pela entrevista, tá? Que as pessoas tenham contato com o seu livro, né? Conheçam um pouco mais do teu trabalho e que, claro, você possa voltar aqui para, de repente, falar de outro lançamento ou dos 30 anos do Metrópole, tá? Que eu sei do teu trabalho, do seu apoio cultural em Ribeirão e que é muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço toda a sua atenção, esse convite.